Leitura do livro Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama, Minoru Nakahashi. Oitava aula. Eliminar o pensamento. Salmo de Meixo Sama. Chegou o tempo, é preciso despertar. Grande tolice confiar somente em recursos materiais. Ó, pobre homem, tens ilimitadas ambições. Nem sabes como será teu efêmero dia de amanhã. Mantenham-se todos atentos. Os pensamentos negativos são gerados pela falta de crença em Deus. Gostaria de compartilhar algo que me aconteceu ontem que achei muito interessante. Na aula da manhã, a sétima do curso, expliquei o haraú, que possui o sentido de limpar, espanar a poeira. No final do dia, uma forte ventania limpou e eliminou a poluição do ar, varreu muita sujeira. Foi como se os deuses da purificação estivessem nos mostrando o que é Harai Tamae. Hoje o céu está límpido e claro, tanto que é possível avistar-nos montanhas bem distantes. As impurezas foram eliminadas pelo vento, o sopro de Deus. Este acontecimento salientou a função e a importância de haraú. Partindo desse princípio, entraremos no assunto de hoje, que é a eliminação do pensamento. Quando temos alguma preocupação ou qualquer medo em nossa mente, devemos eliminá-los o mais rápido possível por meio do vento, isto é, da respiração. Jogar para fora, assoprar para fora todas as aflições que nos tiram a tranquilidade espiritual. É muito importante adquirirmos essa consciência, pois na alma do ser humano acumulam-se muita poluição e poeira, sem que as percebamos. Então, é preciso haraú, de dentro para fora. Se ficarmos muito tempo nesse estado degenerado, essas impurezas acabam grudando em nosso ser e, por fim, terminamos por acreditar que são nossas. Isto posto, vamos relembrar os 5 estados considerados ideais para o ser humano se equilibrar. O primeiro, ter a cabeça vazia, sem nenhum pensamento, nada de sono, como se estivesse oca. Isto é muito difícil, pois mesmo que nos esforcemos para não pensarmos em nada, as ideias surgem ininterruptamente. Essa é a natureza do ser humano. É necessário um empenho contínuo para mantermos a mente vazia, tal qual um céu claro, sem nuvens, completamente límpido. Segundo ponto, localiza-se no pescoço, que deve ficar fresco como o vento. Nada de tensão ou amarras, completamente livre. O coração, por outro lado, deve estar sempre aquecido pelo calor do fogo de amor. O ser humano não pode ter um coração frio. O ideal é tê-lo sempre cheio de amor. O ventre deve ser como a água e tragar tanto as coisas boas como as más, puras e impuras, pois uma vez que as absorva, ele as purifica. Quando acontece uma situação desagradável, por exemplo, se ficarmos guardando esse desgosto na mente, acabaremos irritados, ou como se diz, de cabeça quente. Mas se o absorvermos na barriga, facilmente eliminamos. Vejam mesmo as impurezas que descem rio abaixo e desaguam no oceano. Quando absorvidas pela força do mar salgado, são limpas e purificadas. Essa função é desempenhada pelo abdômen. No Oriente, há uma expressão, pessoa de barriga grande, que é aplicada àqueles que aceitam as situações, tanto as boas quanto as más, e não esquentam a cabeça com qualquer coisa. Por último, a perna não pode vacilar. Deve permanecer firme como uma rocha. Quando uma pessoa se senta e cruza as pernas, não consegue se levantar tão rápido. É por essa razão que os religiosos, praticantes da meditação, sentam-se desse modo, conhecido como posição de lótus. O propósito disso é: vou sentar aqui e não me levantarei, demonstrando a firmeza da rocha. Mesmo que chova, caia neve, ventania, nada o fará levantar, porque a rocha não se mexe por nada. Assim, o ideal de equilíbrio para o ser humano é
cabeça vazia, pescoço fresco como o vento, coração quente, barriga que absorve tudo como a água e perna firme como a rocha. Sabendo disso, conseguimos determinar certas condutas como sendo corretas e outras completamente erradas, que se originaram de uma interpretação totalmente equivocada, como, por exemplo, a do termo sonem, que gerou a prática do sonem. Muitos messiânicos estão fazendo algo que não existe em nenhum ensinamento de Meixo Sama, acreditando que é uma prática indicada pelos escritos sagrados. Procurem, não encontrarão nada parecido. Para que bem entendam, primeiramente devem saber o que é sonem. Sonem é a soma de pensamento e vontade que surge espontaneamente no ser humano. Deus concedeu ao homem a liberdade de pensamento e de sonem, e por isso, tanto as boas ponderações quanto as más que brotam involuntariamente não são considerados pecados. Além disso, a dualidade é uma característica humana que nos foi outorgada pelo Criador. Logo, a dualidade no sonem surge sem que tenhamos controle algum quando ela se origina. Determinar, portanto, a sua prática é o conceito mais errado que se possa idealizar e propagar. Se alguém quiser fazer o bem, ainda é plausível, mas se possuir predominantemente um sonem ruim, negativo e mesquinho, como praticar esse sentimento? O mecanismo que pode controlar as emoções nocivas é o raciocínio, por ser capaz de distinguir o certo do errado. No caso de surgir um forte desejo, por exemplo, o sonem de matar um inimigo, nesse caso, é a razão que deterá a pessoa, por saber que se trata de um ato vil e que infringe as leis. O indivíduo que acredita na prática do sonem, sem ter a plena consciência de sua própria negatividade, poderá perpetrar algo muito prejudicial para si e para o próximo. Isto posto, para trilharmos o caminho da fé e da espiritualidade, a primeira prática que é indicada ao iniciante como um treino é justamente a eliminação do pensamento. Este exercício é básico no budismo, no cristianismo e em tantas outras religiões. Esvaziar a mente, deixando-a livre de qualquer sonem. Falando claramente, é o estado de não pensar. Mesmo porque, como já havia falado no início da aula, pensar é fácil, pois o pensamento surge um após o outro, como uma teia sem fim. Mas esvaziar a mente, deixando-a límpida e tranquila, é muito difícil. Desde que nascemos, os pensamentos afluem continuamente sem que haja a necessidade de alguém nos ensinar a raciocinar. Para deixarmos de pensar, é necessário aprendizado e árduo exercício de aprimoramento, até que alcancemos um estado mental mais puro. Dessa forma, com a cabeça clara, começamos a nos sentir mais libertos. Não se atemorizem em esvaziar a mente, deixando-a livre de qualquer sonem e pensamentos, quase como se estivessem bobos. Irão se sentir muito melhor, mais limpos e desanuviados como um céu claro. Quando alguém pensa de forma ininterrupta, sua cabeça nunca fica clara, permanece sempre ocupada e confusa. Dessa forma, verifica-se que a indicação de praticar o sonem é algo fora da lógica, além de produzir um resultado muito negativo que foge à própria essência da fé. Trata-se, pois, de um erro primordial e que não é corroborado por nenhuma das antigas religiões, e principalmente pelos ensinamentos de Meixo Sama. Há também outro erro muito comum que observo cotidianamente entre os membros, sobre o qual gostaria de falar. Já disse várias vezes, mas ainda ouço algumas pessoas se referirem à oração em homenagem à alma de antepassados, como culto de antepassados. Isto não está certo, porque não se cultua ao antepassado, cultua-se somente a Deus, que transcende o tempo e o espaço.
Para o Criador não existe divisão de passado, presente e futuro, de bem e mal, certo e errado. Ele sobrepõe-se a tudo. Para o ser humano é quase impossível entender esse conceito, mas é assim desde sempre. O antepassado, no entanto, não está acima da dualidade, além de ser limitado pelo tempo, pelo espaço e pela distância. Além disso, muitas vezes, pode estar habitando um nível espiritual muito inferior ao nosso e com muito sofrimento. A dimensão que eles moram é completamente diferente do mundo divino, onde Deus e as divindades habitam. Além de a própria essência da alma ser imensamente distinta da dos moradores do reino divino. E, infelizmente, a maioria dos antepassados ainda se encontra perdida, sofrendo e sem consciência alguma de seu verdadeiro estado. Alguns dos nossos ancestrais, por meio de aprimoramento, já tiveram seus problemas extintos e então passaram a auxiliar outros espíritos que ainda se encontram perdidos. Alcançaram uma qualificação superior e passaram a habitar as esferas celestiais, onde se tornaram anjos protetores. Mas aqueles que ainda moram no mundo espiritual necessitam de ajuda e não possuem condições de auxiliar ninguém, muito menos seus descendentes que ainda se encontram no mundo material. Por isso, dirigir-lhes pedidos de ajuda num culto é um procedimento incoerente. Somente o Pai Criador possui condições de ajudar-nos e atender a nossos pedidos. Como expliquei anteriormente, a origem dessa ideia é o animismo, a religião primordial da humanidade que não possuía o conceito do Deus Criador. Nessa época, qualquer pessoa importante na comunidade, seja pela força ou pela influência social, quando morresse se tornava uma referência sobrenatural que poderia auxiliar em alguma dificuldade. Essa ideia da deferência espiritual era mais fácil de ser assimilada do que a concepção de Deus, pois, para alcançá-lo, é preciso grande evolução. Quando a alma ainda está muito imatura, não consegue captar a conceituação de Deus Criador, mas apenas a do antepassado mais próximo. Foi essa mesma limitação que levou as primeiras religiões a erigirem seus templos em louvor a grandes heróis conquistadores, homens poderosos física e materialmente. Elevavam-nos à condição de divindades, mas isso era a prática da época primitiva. Hoje, com todo o conhecimento que nos foi ensinado sobre os mundos espiritual e divino, se agirmos dessa forma, cometeremos um grande erro. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite.